O Medsoft tem alguma forma de ferramenta de comunicação instantânea para eu poder me comunicar internamente na minha clínica com a minha secretária ou com outros colegas? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, no Medsoft nós temos uma ferramenta que é chamada então Instant Messenger, ou IM Medsoft. Neste caso, ele segue os padrões visuais da Microsoft de comunicação. Ótimo. Então nós temos uma lista de usuários, que são os usuários online, offline, pacientes, Medsoft contatos e empresas. Tá? Então, nesse caso aqui, as listas de contatos seriam assim de forma: quando os usuários estão online, permanecerão aqui. Ou seja, o que quer dizer online para nós, o comunicador? É quando a pessoa está com o Medsoft aberto lá no consultório e está logado. Né? Então, por exemplo, eu sei que a minha secretária já entrou, já chegou e já logou no computador, é isso? Exato. A partir do momento que ela abrir o Medsoft, automaticamente ela já vai logar no computador. E o que é aquele GWS 36 lá? Isso. Então aqui funciona da seguinte forma: nós temos o nome completo da pessoa que está logada, do usuário, né? O status dela online. E aqui seria o computador que está logado, porque pode ocorrer dessa pessoa logar com o mesmo usuário em outra sala, por exemplo, uma sala onde se fazem exames. Então ela pode logar na mesa dela como secretária e também pode logar numa sala de exames. Então entendi. A comunicação ficaria direcionada, eu posso me comunicar com ela ou em um computador ou em outro. Entendi, então eu sei onde ela está quando eu conversar com ela. Certo. E então, vamos supor que eu tenho essa lista de contatos e gostaria de mandar uma mensagem para o Claudemir. Isso. Então, basta clicar 2 vezes no contato, a janelinha será aberta, né? Bem simples. Se a gente observar, ela é bem simplificada, aparecendo apenas o nome do usuário. Aqui indicaria que ele está online, porque nós temos outros status, né? Pode ser online, a pessoa pode ser colocada como offline, ou seja, ela está logada no Medsoft, mas ela quer ficar como offline mesmo. E as mensagens offline, daí se eu mandar, ela não vai receber? Instantaneamente não, ela pode receber em algum momento depois ou vai chegar até o computador dela, mas em tempos vai ser verificado se existem mensagens mesmo ela estando offline. Se ela estiver fora e chegar no outro dia, ela vai receber essas mensagens? Sim, vai receber. A partir do momento que eu logar no Medsoft, vai aparecer a lista de mensagens. E o que é em cirurgia? Bom, os status padrões que nós temos, né? E também temos os customizados. Aqui nós temos apenas um exemplo, que é em cirurgia, mas nós podemos criar mais status. Por exemplo, eu poderia colocar um outro status em reunião, fora da empresa, fazendo compras, enfim. Isso fica a critério do cliente. Ele pode criar diversos status customizados aqui nessa área. Muito bom, isso é muito útil mesmo. E eu vi que ele é muito parecido com o comunicador da Microsoft. Ele tem algum tipo de que eu possa me comunicar em grupo também ou não? É só de 2 em 2? Sim, também permite em grupo. Basta ter mais usuários online, a gente clica apenas em ações e convidar o participante. Vai aparecer uma listinha dos usuários cadastrados no sistema, onde a gente pode convidar um novo usuário. Muito bom. Então essa conversa vai começar a ser em grupo. Certo. Bom, a minha preocupação também é sobre os alertas, que eu tenho dificuldade com o sistema que eu tenho hoje. Os alertas, quando eu tento me comunicar com o meu pessoal, eles não são muito práticos, no sentido de que eu nunca me certifico se a mensagem chegou e se foi vista, porque o sistema que a gente utiliza tem uma dificuldade nessa parte de alertas. O que o Medsoft oferece na parte de alertas quando a mensagem chega? Bom, para resolver esses tipos de problemas, como no caso aqui, nosso comunicador ele tem a janela da conversa, ela também pode ser docada, ou seja, anexada na lateral e ocultada, então poderia ter mais uma mensagem aqui. Várias conversas em andamento. Várias conversas, isso, então a gente criou alguns mecanismos para prevenir esse tipo de problema. Um exemplo que nós temos pode ser, digamos, quando chega a mensagem, a gente vai emitir alguns alertas, como por exemplo, aqui eu vou fechar essa conversa e a gente vai mostrar como que funcionam os alertas desde o início. Certo, eu vou receber uma mensagem agora então. Isso, a gente vai fazer um teste, uma mensagem. Então nós temos um alerta que é esse pop-upzinho, indicando que chegou a mensagem. Outra seria, no caso aqui, um alerta visual, vai piscar
aqui do ladinho quando ela está oculta, né, para mim identificar qual janelinha, porque quando eu tenho mais de uma pode aparecer aqui mais, né, e exatamente quem recebeu a mensagem vai emitir o sinal, certo? Então eu posso ler a mensagem, responder, respondendo a mensagem aqui, ele vai receber os mesmos alertas lá. Agora nós vamos notar uma diferença aqui, ó. Quando eu receber uma nova mensagem, a gente vai perceber que o pop-up não vai mais aparecer. Por quê? Porque nesse caso ele só vai indicar para nós uma nova mensagem, quando é chegada uma nova mensagem. A partir do momento que foi respondida a mensagem anterior, senão vai ficar, cada vez que tiver em conversa, vai ficar aparecendo vai aquele ficar alerta, aparecendo. entendi. Então ele apenas... Só quando uma nova conversa é iniciada que aparece o alerta da pop-up. Então ele vai piscar aqui do ladinho. Bom, outra coisa, quando o Metisoft não está no foco principal, a gente observa que ele vai alterar. Se for o Windows 7, nota-se que aparece um balãozinho indicando que chegou a mensagem e ele também vai piscar e vai mostrar. Então quando a gente observa que o ícone do Metisoft está na cor laranja ou está piscando, é sinal que alguma mensagem chegou até mim. Isso então se eu tiver num outro aplicativo, vamos supor na minha ferramenta de e-mails ou editando um documento no Word e receber uma mensagem, esse ícone na barra de status do Windows sim, ele vai refletir. Na barra de tarefas do Windows vai refletir. Ele vai refletir que chegou a mensagem. Isso é muito bom também. E outra maneira que nós temos de identificar que chegou uma mensagem através de alerta sonoro. Então toda vez que uma mensagem chega até nós, ele vai posicionar um sinal sonoro para nós. Muito bem, eu gostei muito dessa ferramenta e por acaso eu posso ver essas conversas, porque às vezes eu gostaria de fazer uma revisão em alguma mensagem para ver se houve alguma informação ou mensagem que possa ajudar a resolver algum tipo de problema. Eu tenho como acessar essas mensagens ou gravá-las? Sim, essas mensagens, na verdade, por padrão, elas já são gravadas no sistema. Né? E eu sei qual usuário que mandou, que recebeu? Todo o histórico fica gravado. É claro que precisa se ter uma versão do Metisoft que não seja share. No share apenas a gente vai ter uma informação ali que diz que esse recurso ainda não está disponível. Entendi. Então nós precisamos ter uma versão mais... Mas eu viria essa lista da conversa. Isso, nós teremos acesso a toda a lista de conversas, o histórico geral, né, das conversas. Eu vi que tem algumas configurações também na lista de contatos. O que pode ser útil para mim isso? Isso, então aqui, por exemplo, quando eu estou na janelinha de contatos aqui, eu tenho as configurações, que seria a fonte de saída e a fonte de chegada. A fonte para que eu mando. Isso. E a fonte, entendi. Eu posso configurar então a fonte a que eu estou mandando e a mensagem que está chegando. Isso é para diferenciar, identificar melhor o texto, né? Certo. Nota-se então que já fica o texto formatado. Muito bem, eu gostei muito desta ferramenta. Não sei se tem mais alguma coisa que você acha pertinente me dizer. O interessante dessa ferramenta também é que podem ser feitas algumas customizações. Por exemplo, ela pode ser totalmente integrada com algumas situações Metisoft, por exemplo, documentos, pacientes. Vamos supor que se eu preciso informar o nome de um paciente e que automaticamente quando o usuário receber o link, por exemplo, revisar documento de um paciente, eu clicar no link, ele automaticamente vai abrir o documento do paciente. Entendi. Ou a paciente está na espera no telefone, eu já posso clicar e já abrir o prontuário dela. Então uma série de ações a gente consegue deixar aqui pré-programada. Outra coisa também é que nós podemos customizar algumas mensagens. Nós podemos deixar mensagens de texto já pré-programadas. Por favor, entrar a próxima paciente. Isso, o que facilita muito. E essas mensagens depois podem ser configuradas com atalhos. Basta então fazer a configuração e a gente vai ter já uma prévia já de um texto para poder enviar. Tá bom, muito obrigado, era isso mesmo, gostei muito. Por nada.